Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui falando com vocês, mais nessa oportunidade. A gente chegou aqui na sexta-feira e fez o nosso primeiro seminário regional do Êxodos Brasil, aqui em Blumenau. E foi uma grande, acredito, realização do Senhor e da igreja. Nós tivemos a oportunidade de abordar vários assuntos referentes à sexualidade humana à luz das Escrituras. Tivemos a oportunidade de conversar com vários irmãos, vários líderes, fazer muitas conexões também e sonhar os sonhos de Deus para essa região. Não é verdade? Então, acho que inspirados nesse tema, que a gente vai estar nessa manhã falando sobre acredito que um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje nos nossos dias enquanto cristãos. E só para você te situar um pouquinho melhor, né? Para quem não me conhece, meu nome é Andréa. Eu tenho atuado como missionária desde 2004, de forma integral na Missão Avalanche, que está sediada em Vitória do Espírito Santo. E a gente tem como objetivo treinar cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. Então eu quero te convidar, no final do culto, você entrar no nosso site, avalanchemissões.org, para que você conheça. A gente trabalha com 5 eixos: treinamento, intercessão, evangelismo, intervenção e aconselhamento. A gente não atua só no campo da sexualidade, o nosso foco é missão urbana. Dentro do universo de missão urbana, a gente foi se especializando em alguns assuntos. Então a gente tem abordagens, treinamentos e todos esses eixos, né, que eu citei agora, nas áreas de missões urbanas, de aconselhamento, sexualidade, na área de fé, história, política, na área de artes e comunicação, dependência química e comportamentos de vício, na área de imigrantes e a questão do Islã e refugiados, também na área de autocuidado e ecologia humana. O ano que vem a gente deve estar lançando uma nova escola na área de intervenção urbana e também, deixa eu lembrar qual que é a outra que a gente vai estar lançando, na área de cosmovisão, que é uma das paixões do meu coração. Então, assim, eu quero te convidar a, de repente, entrar no nosso site, conhecer um pouquinho melhor e a gente poder estreitar essa relação. Eu nunca, quando eu fecho uma agenda em alguma igreja, venho com a ideia de vir uma vez e a gente nunca mais se encontrar. Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito em evento. Eu acredito em rede. Eu acredito em corpo. Eu acredito em lutar para que o seu ministério, a sua vida seja um sucesso quando o assunto é a implantação do reino de Deus. Enquanto isso não acontecer, eu entendo que o meu ministério não foi frutífero. Então, enquanto a gente não vê redenção no sul do Brasil, a obra não acabou. A redenção chegou por completo? Está tudo de boa aqui? Você anda por Blumenau e você fala, nossa, eu estou na Nova Jerusalém. Está assim? Significa que tem trabalho para todos nós. Isso significa que não é trabalho somente para quem está aqui na frente pregando, porque quem está aqui na frente pregando não dá conta disso. Dá, pastores? E eu achei sensacional a fala do pastor aqui durante um momento que ele estava orando pela cura do Rafael. Porque ele falou exatamente uma coisa que eu acredito piamente. Viemos da parte de Deus e, por isso, somos criadores. Eu não sei se você pegou esse tremendo insight que Deus deu para nós nessa manhã. Porque isso aí é o mandato cultural que Deus deixou para a igreja, para o povo dele. Não é verdade? E eu fiquei muito feliz de ter ouvido isso. Porque não é todo líder que tem esse olhar. Para muita gente, quando a gente lê Gênesis, a gente entende o quê? Deus criou e ponto final. Realmente, Deus criou. Criou e, de repente, chamou Adão e Eva e falou o seguinte, agora, sejam férteis, multipliquem-se, dominem a terra. O que está escrito nisso aí? O que está querendo dizer? O que está no coração de Deus? É basicamente um convite. Filhão, filhona, papai estabeleceu toda a estrutura. Estou mostrando para vocês como é para funcionar. Vamos continuar criando agora comigo? Então, com isso, eu quero que você entenda nessa manhã que não existe para você que é cristão vida secular.
Isso é um dos maiores ranços que a gente herdou de uma cosmovisão apóstata chamada dualismo. Entende? Quando divide tudo que foi criado entre sagrado e profano. Deixa eu te falar, se você é cristão, tudo é sagrado para você. Quando você toma a ceia, você viu a reverência que dá? Não dá um peso no coração? Examine seu coração. Mas quando você pega o seu carro, pega um ônibus, ou vota no futuro presidente, ou gera um resíduo que vai, de repente, para o lixão da sua cidade, tudo isso é igualmente sagrado. Agora você imagina se a gente desandar a acreditar nisso. A gente muda o mundo. A notícia é boa, você podia ter ficado um pouquinho mais feliz, né? Feliz tem um crente ali, né? Então, deixa eu te falar, o que estou querendo dizer é o seguinte, que Deus está te comissionando e me comissionando para nos envolver na implantação do reino dele, na vocação que você tem. Você fala, mas André, eu sou dona de casa. É lá que você vai implantar o reino de Deus. É com seus vizinhos, é comprando pão na padaria, é levando o lixo lá para o lixeiro. Não importa. Onde você estiver, ali é o seu passaporte para gerar a cultura do reino de Deus. Você já não sai daqui mais até animado? Fala, pô, eu estava achando que eu tinha que ter um departamento na igreja. Deixa eu te falar, aqui não vai caber todo mundo trabalhando, não. Mas não é para caber, você sabe por quê? Porque você tem a cidade inteira. Você tem até os confins da terra. Se engaja, meu irmão. Implanta um reino de Deus. Mostra para a humanidade como as coisas têm que ser, segundo a ótica do seu Pai. Amém? Mas eu não vim falar sobre isso, não. Eu vim falar sobre um texto que está lá em 2 Samuel 13. Isso aí foi só uma deixa porque o pastor me provocou. E glória a Deus por isso. Então você já sai animadinho hoje, tá certo? No seu engajamento com o cumprimento do seu mandato cultural. Seu mandato social também. Mas hoje eu quero estar falando sobre um assunto, já que a gente passou esse final de semana falando sobre sexualidade. Então, dentro da Missão Avalanche, por exemplo, eu coordeno o departamento, né, de sexualidade, e ali dentro a gente tem os evangelismos. Hoje nós temos vários acessos a vários prostíbulos na Grande Vitória, curiosamente com a abertura, com a bênção dos cafetões. Eles liberam, né, as portas para a gente entrar e orar com os profissionais do sexo, para geral, para tudo. O pessoal vem, o pessoal da Avalanche está aqui, vão fazer uma oração por nós. Só Deus, né? A gente tem os evangelismos em vários pontos de prostituição, e não só pontos de prostituição, mas eu estou falando do campo da sexualidade dentro do Avalanche. Então, estou sendo bem específica. Temos as escolas de sexualidade, de aconselhamento em sexualidade, que costumam acontecer 2 vezes por ano por causa da demanda. Só para você ter uma ideia, a gente tem uma escola agora em setembro de sexualidade de 20 dias. Vem gente do país todo e de outros países. Tem gente que aprende o português para fazer a escola. Essa escola já está esgotada, em termos de vagas, desde o começo do ano. E ela já tem a fila para março. Só para você ter uma ideia da demanda que a gente tem no país, no mundo, quando o assunto é sexualidade humana, à luz da Bíblia. O mundo está perdido nesse assunto. Não é o povo de Deus que está perdido, não. É o mundo todo. Ano passado eu tive o privilégio de, pela primeira vez, ser convidada para falar sobre dependência emocional num espaço onde eu nunca tinha falado. Onde? Uma faculdade. Onde? Em Porto Alegre. Alunos da publicidade se organizaram para fazer um evento para a cidade a pedido de um professor. E essa turma de alunos simplesmente falou assim, que a gente queria trazer uma pessoa para falar sobre um assunto, porque a gente viu os vídeos dela na internet e tal. O professor perguntou, mas quem é? E falou lá meu nome. Ele falou, Sasmonga de Itália é minha amiga. Porque ele é de uma igreja em Porto Alegre, onde eu já falei. E curiosamente, esse grupo de alunos, nenhum é cristão. Se organizaram em rifas, venderam rifa na faculdade inteira. Para comprar passagem, para pagar a hospedagem, para poder levar uma pessoa para falar sobre dependência emocional, porque eles sabem que é um dilema na vida dessa geração. E foi a primeira vez que eu chego num espaço onde não começa com oração, onde não termina com oração, mas que me deram total liberdade para falar exatamente aquilo que eu penso sobre o assunto. E eu falei. Eu conheço um casal aqui que eu queria citar, Jezabel e Acabe, lembra?
Vocês não vão conhecer, mas assim, existiu esse casal, né? Textos muito antigos relatam sobre a existência desse casal. E fui contando e situando. Casais gays estavam ali assistindo. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o mundo está perdido quando o assunto é relacionamento. Você não fica achando que isso aí é privilégio de crente, que de repente tem dificuldade de abordar alguns assuntos no campo da intimidade. Não, o mundo aí fora, as pessoas que não têm nada a ver com Deus, que estão indo para tudo quanto é cama e colo, um do outro, as pessoas estão perdidas também. A conta chegou pelo fato de termos tirado Deus da história. E eles não têm como pagar. E a gente sabe quem pagou. Por isso nós precisamos nos responsabilizar pelo privilégio de anunciarmos o caminho. E nessa manhã eu quero te encorajar usando uma história nas Escrituras. Nós precisamos aprender com a história. Eu sou filha e neta de professores de história. Minha primeira nota vermelha na escola foi de história. Porque era uma chatice. Eu chegava em casa e falava: pai, o que é meio ambiente? O que é ecologia? O que é economia? Economia, minha filha, é cos mais nomós. Então assim, não quero uma coisa assim, filha, é isso aqui. Tinha sempre que pensar muito, tá entendendo? No final das contas, paguei a língua, porque hoje eu trabalho com aconselhamento e o conselheiro basicamente lida com o quê? História dos outros. Paguei a língua. Impressionante. Mas eu aprendi uma coisa com meu pai, que é historiador. Ele sempre disse o seguinte: você tem que aprender com a história. Porque a história revela o que aconteceu e te prepara para que isso não se repita. Economiza sofrimento, se você for atento a ela. Tem uma história aqui na Bíblia que a gente vai ler. Eu acho maravilhoso a gente ler num dia de ceia. Porque é uma palavra de esperança a ceia. Deus deixou essa ceia para nós, para a gente celebrar. E nós precisamos aprender com essa história. Então nós vamos juntar as duas coisas. Eu quero que hoje você saia daqui encorajado a romper com um dos maiores desafios que a gente tem aqui na nossa realidade de igreja brasileira. Uma igreja gigante, uma igreja rica, nem por isso uma igreja que entendeu o recado de Deus a respeito de relacionamento. Então, que desafio é esse que eu estou falando? Somos muitos, mas estamos sós. E o texto de Gênesis, que eu só vou citar rapidamente, Gênesis 2,18, se eu não estiver enganada, diz muito claramente: não é bom que o homem esteja só. Não falou solteiro. Falou o quê? Só. Então não é bom. Isso aí é Deus falando a respeito da solidão. Não é bom que o homem esteja só. Quem está falando? De um Deus que é triuno. Um Deus que é comunidade. Um Deus que é sistema. Um Deus que é família. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Então um Deus que é comunhão se inspira nele mesmo e cria a humanidade. E coloca a sua imagem nessa humanidade, por isso ela é abençoada. Esse Deus fala: não é bom que o homem que saiu daqui de mim esteja só. Não faz sentido que o homem esteja só. Não faz sentido que o homem não tenha com quem partilhar a sua história. Não faz sentido que o homem não tenha companhia. Não faz sentido que o homem não tenha vínculo. Não faz sentido. Não é bom. Ele não falou que é pecado. Ele falou que não é bom. Ele não falou que você não dá conta, que eu não dou conta. A gente dá conta. Mas não é bom. E esse não é bom está saindo da boca de um Deus que até então, em Gênesis 1 e 2, disse que tudo era o quê? Bom. Tudo na criação era bom, exceto a solidão. E nós precisamos entender uma coisa. Somos muitos, mas eu te pergunto, em quem você confia? Para quem você se desnuda?
E trabalhando no campo da sexualidade, sabe o que a gente tem notado? Que quem não se desnuda daqui para cima, vai se desnudar daqui para baixo. Quando eu não me desnudo, afetivamente, emocionalmente, espiritualmente, a tendência que eu tenha que recorrer a um atalho, qual? Me desnudar genitalmente. Aí começam as práticas de lascívia, de imoralidade sexual. E que vão desembocar num tanto de coisa que a gente falou nesse fim de semana. Então a gente tem que aprender com a história. E eu quero fazer aqui menção a uma história extremamente conhecida. Mas eu acho que a gente passa batido por ela, e a gente não deveria. Porque se está registrado, e registrado esse acontecimento dentro de uma família extremamente especial, nós temos que aprender com a história. E a história diz o seguinte, 2 Samuel 13, a partir do versículo 1. Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E sucedeu, depois de algum tempo, que Aminon, filho de Davi, enamorou-se dela. E angustiou-se Aminon até adoecer por amar sua irmã, pois era virgem, e parecia impossível a Aminon fazer alguma coisa com ela. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Este lhe perguntou, por que tu, de dia para dia, tanto emagreces, ó filho do rei? Não o dirás a mim? Então lhe respondeu Aminon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Tornou-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Aminon, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a dizer a Tamar, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela tomou massa e amassando-a fez os bolos e os cozeu diante dos seus olhos. E tomou a panela e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer, e disse a Aminon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara, para que eu coma da tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara e ao seu irmão Aminon. Quando lhe chegou, para que ele comesse, Aminon pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos em Israel. Rogo-te, pois, que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, sentiu Aminon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que se sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Aminon, levanta-te e vai-te. Então ela lhe respondeu, não há razão de me despedires. Maior seria este mal do que o outro já me tens feito. Porém, ele não lhe quis dar ouvidos. Mas, chamando o moço que o servia, disse-lhe, deita fora esta mulher e fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica talar, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a deitou fora e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza sobre a cabeça e rasgando a túnica talar que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou, esteve Aminon, teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o seu coração por isso. Assim ficou Tamar desolada em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão, porém, não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava a Aminon por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. A história desenrola no final das contas. Por 2 anos, Absalão fica com ódio de Aminon e prepara a vingança. E mata Aminon. E foge da presença do rei. A minha pergunta é, o que aconteceu com essa família? Nós estamos falando da família de quem? Davi. Famosinho, né? E por que era famosinho? Porque tinha uma habilidade de se convencer
das besteiras que ele fazia com muita agilidade e se consertar com Deus. Isso aí tocava o coração de Deus. Não é isso? Ele entendia o coração de Deus. Coisa linda a respeito de Davi. Por isso que ele se tornou o grande rei Davi. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Esse grande rei Davi estava inserido num sistema familiar. Obviamente que tem toda uma diferença cultural daquela época para nós. Eu não vou entrar nesse meio. Eu só quero que você entenda hoje. Se a gente trouxesse essa família para os nossos dias, será que ela seria uma família evangélica? Provavelmente, porque conhecia da palavra de Deus. Será que seria uma família envolvida com liderança? O que vocês acham? Sim. Será que seria uma família, então, que teria tudo para dar certo? O que você acha? Uma família que, por exemplo, o casal era heterossexual. Aliás, super hétero, né? Não é verdade? Eu não estou fazendo isso como elogio. Mas às vezes a gente acha que porque o casal é hétero, então não tem mais problema. Está tudo de boa. E é assim, gente? Não. Então você vai ver que Davi, um homem heterossexual, um homem temente a Deus, um homem que tinha vida com Deus, não tinha? Tinha vida com Deus. Quando ele foi cumprir com as suas funções de pai, ele foi excelente? Não. E agora a gente vai começar a aprender com essa história, para que ela não se repita. Davi era extremamente querido a Deus. Não era, gente? Extremamente querido. Como é que Deus deixou essa história entrar? Para humilhar Davi? Ou talvez para nos poupar de cometermos os mesmos erros? Há muitos anos eu medito sobre esse texto. Eu falo muito sobre ele. Mas hoje eu queria trazer uma questãozinha. Porque isso aqui tem muitos desdobramentos. Dá para a gente abordar várias coisas. No campo da sexualidade, então, nem se fala. Dava para a gente gastar tempo falando de Jonadab, falando de Absalão, de Aminon, falando de Davi, falando de Tamar. Gente, é uma infinidade, é uma riqueza enorme nessa história trágica. Mas dentre várias possibilidades, eu queria pontuar uma questãozinha. Nós estamos falando de um filho chamado Aminon, que simplesmente começa a desejar de forma equivocada. E eu não vou entrar no mérito se ele está certo ou errado. O que eu quero dizer é o seguinte: muitos de nós, no nosso dia a dia, a gente vai passar por situações que vão nos dar uma profunda solidão. A ponto da gente falar assim: com quem que eu vou me abrir? Para quem que eu vou contar isso que eu estou vivendo? O que vão pensar de mim? Eu vou falar para quem que eu estou desejando a minha irmã? Eu vou falar para quem que eu estou desejando a mulher do meu amigo? Eu vou falar para quem que eu estou fantasiando com o meu cunhado? Eu vou falar para quem que eu estou pensando em suicídio? Eu vou falar para quem que eu estou querendo pegar o dinheiro da empresa? Vou falar para quem que eu estou usando droga escondido? Para quem que eu vou falar que eu estou viciado em pornografia? Para quem que eu vou falar? Vou falar que eu não tenho mais orgasmo no meu casamento. Para quem que eu vou falar? Para quem? Então eu te pergunto, você e eu estamos livres de passar por experiências assim? Sejamos honestos hoje aqui, estamos livres? Nenhum de nós. Aminon não esteve livre disso e passou por uma situação que traria muita vergonha para ele, que traria muito desafio para ele. Então nenhum de nós está livre, tá? Nem você, nem eu. A gente tem visto aqui no Brasil o número de pastores cometendo suicídio, não é verdade? Isso não é desesperador? Eu moro numa região, Vitória, Vila Velha, são ligadas por várias pontes, porque Vitória é uma ilha, lindíssima por sinal. Então você cruza a terceira ponte, você olha aquela vista maravilhosa e fala assim: Deus existe, olha que coisa linda, é uma pintura. Mas daquela ponte o que pula de gente para explodir no mar não é brincadeira. Então eu te pergunto, o que está passando no coração e na mente das pessoas para que elas muitas vezes não peçam socorro antes? Onde é que essas pessoas estão plantadas, inseridas
Porque elas não têm confiança o bastante para pedir ajuda. O curioso é o seguinte, Aminon deu sinais. O semblante dele caiu. O menino mudou. Ele era de um jeito que ele não é mais. E ele convive com tanta gente. Ninguém da família notou. O pai não notou. Mãe nem se fala. Ninguém nota. Davi não viu. Se viu, não fez nada. Que é o equívoco, inclusive, de muitos pais. É uma fase. Vai passar. Passou. Depois dele ter estuprado a irmã, passou o desejo que ele tinha por ela. O que era amor, entre aspas, lascívia, virou o quê? Aversão. Porque não era amor. Então realmente passou, mas resolveu? Não, potencializou. Então o que eu estou querendo trazer aqui? Embora estejamos abarrotados de pessoas ao nosso redor, talvez nós estejamos experimentando exatamente o que Deus falou que não era bom para nós. O quê? Solidão. E a gente não dá conta dela. A gente não dá conta de estar só, sem ter comunhão com Deus. A gente não dá conta de estar só e não ter comunhão com a gente. É possível não ter comunhão com a gente? É. Vou dar um exemplo. Se eu perguntar agora, como é que você está se sentindo em uma palavra? O que você diria? Vai ter gente que vai responder na lata. Vai ter gente que vai falar, não estou sentindo nada. Dá para fazer um recorte por gênero, inclusive. Normalmente, quem vai dizer na lata o que está sentindo? Homem ou mulher? Quem? Mulher. Só elas falam, tá vendo? Quem vai estar assim? Ele está sentindo alguma coisa, mas ele não sabe dar nome. Ele está sentindo. De repente ele está gargalhando, ele está chorando, ele está aos prantos, ele está gritando, mas ele está assim. Tanto é que a tarefa para dar nome para bicho foi dada a quem? Para o homem, para ver se ele treinava o quê? A fala. E não deram para Eva. Por que será? Não precisava. Foi um bom laboratório que Deus deixou para Adão. Te prepara, filhão, você não sabe quem está para chegar. Você vai me agradecer depois. Ele estava treinado, deu conta do recado. Mas o que eu quero dizer, então, isso aqui eu estou sendo simplista. Tá? Tem exceções, é óbvio, mas no geral, normalmente a gente observa isso. A mulher consegue conectar muito mais o seu interior do que o universo masculino. Culturalmente, então, nem se fala, porque o homem ele é treinado de que forma? Shhh, engole esse choro, vira homem. Homem que é homem não chora. Muitos talvez tenham ouvido isso. Resultado, tudo que é do campo afetivo a gente bloqueia. Se bloqueia, sabota, mas se sabota, explode em alguma área. Resultado, Aminon desejou do jeito errado. A pergunta é, o que fizeram disso? Ninguém de bem notou, exceto Jonadab. E Jonadab é comparado ao diabo. Por quê? Sagaz. Então parecia uma serpente infiltrada dentro da casa de Davi. Debaixo do nariz do rei, e ninguém viu. Você fala assim, glória a Deus, não tem ninguém infiltrado dentro da minha casa. Nem o Google? Nem a TV? Quantas vezes meu filho fica plantado num tablet do meu lado e eu não sei o que ele está vendo? As serpentes mudam, gente, conforme a história. Na época, era um primo, Jonadab. Agora, são outras expressões de serpente. Também pode ser um primo, mas pode ser que não seja. A minha pergunta é, ninguém notou? Ninguém que ama Aminon viu? Aminon não tinha vínculo suficiente para chegar no pai dele e falar, pai, você não sabe o que está pegando para o meu lado. Filho, estou notando alguma coisa está pegando para o seu lado. O que está pegando, meu filho?
Então o que eu quero dizer? Não adianta a gente estar cercado de gente se a gente não tem vínculo. E vínculo não nasce do nada. Vínculo é fruto de confiança. Então eu gostaria que nessa manhã, para a gente experimentar essa ceia que a gente tomou, que fala exatamente de quê? De vínculo, como foi falado aqui de forma maravilhosa. Tomei desse pão, esse pão se mistura no meu interior, misturou, está junto comigo, está me dando energia. Nós estamos falando de vínculo. Se Cristo fez isso por nós, nós precisamos fazer o mesmo, uns com os outros. Então eu queria deixar um desafio para nós hoje aqui. Aprender com essa história. Nós queremos ter o desfecho que Tamar teve? Sim ou não? Não. Como não teremos? Não é acaso, não é sorte, é intenção. E a intenção é exatamente fazer um movimento contrário que aquela família fez naquela ocasião. Romper com a invisibilidade e estabelecer vínculos profundos. Eu te pergunto, se você esperar do sistema, isso vai acontecer? Se você esperar da sua empresa, isso vai acontecer? Do governo, não vai. Se você esperar a ocasião certa, um dia, quem sabe, não vai acontecer. Então vai ter que entrar na nossa agenda a disposição de intencionalmente estabelecermos vínculos mais profundos, para que a gente possa observar os sinais no outro e em nós mesmos. A não ser que a gente queira arriscar. E chegar num belo dia e encontrar sua filha adolescente, que era colorida, agora ela é cinza. E eu fui pesquisar hoje de manhã a palavra desolada, que é o estado que Tamar ficou. Ela ficou desolada. Ela ficou paralisada, devastada. Não se ouve mais falar de Tamar em momento algum. Porque ela fica trancafiada na casa de Absalão, que está morrendo de ódio. E quando vai consolar a irmã, ele fala o quê? Shhh, ele é seu irmão, é filho do rei. Shhh, fica em paz. Como você fica em paz pós-estupro? Como é que você dorme? Como é que você se olha no espelho? Como que você casa? Como que você faz sexo? Como que você gera filhos? Como que você sonha e volta a sorrir? Como que você volta a crer em Deus? Depois de um estupro. Te pergunto, discerniu bem o sinal? Ele desconfiou, perguntou, ela confirmou. Ele tocou em mim. Ele esteve comigo. Mas ele soube o que fazer? Não. Então, Tamar agora fica invisível na casa de Absalão. Resolveu o problema, gente? Sim ou não? Não. Te pergunto, por que Deus coloca uma história tão triste na Bíblia, de uma família que Ele ama tanto? Talvez por amor à sua família e à minha. Para que a gente aprenda com a história, para que ela não se repita. Minha pergunta é como? Então eu vou te dar uma dica. Eu quero que você se dê o trabalho e olhe para a pessoa que está do seu lado, na frente e atrás. Por outro lado. Você sabe que tem gente que talvez tenha vindo hoje pela primeira vez e falou assim, nossa, que lugar estranho. As pessoas olham para a gente. Fica me encarando. Nossa, estranho, mas parece que é bom. Nós nascemos para isso. Mas eu quero ir além essa manhã. Seu problema é você chamar missionário para pregar. Missionário quer fazer o quê? Missão. Missionário quer fazer missão e delegar missão para os outros também. Provavelmente a gente tem hoje gente aqui que chegou como Aminon, sentindo um monte de coisa que não presta e não tem com quem falar. Provavelmente a gente tem talvez aqui Jonadab, que está planejando mal.
porque também nunca teve uma direção melhor para viver. Provavelmente a gente tenha, talvez aqui, Tamares, que talvez estejam desoladas na sua história e não tem com quem contar. Provavelmente a gente tem Absalões hoje aqui, morrendo de ódio por alguma injustiça que aconteceu e não tem com quem aprender a canalizar essa ira de forma saudável. Talvez nós tenhamos aqui Davis, que até têm vida com Deus, são uma bênção, mas estão comendo mosca em alguma área aí da vida e que precisam de um chacoalhão. Estamos livres disso? Como é que nós vamos aprender? Não estando sós, tendo com quem partilha a nossa solidão. E aí eu queria que você hoje adorasse a Deus de uma forma. Sabe como? Eu queria que você se desse ao trabalho. Eu vi isso ontem da Rosália, achei tão legal. A Rosália está lá no fundo. E a Rosália estava me dizendo que ela teve um contato com acho que é uma missionária. E essa pessoa estava, acho que foi isso, se eu entendi direito. Trouxe essa pergunta, né, para a igreja. Como é que eu posso representar Jesus hoje na sua vida? Como é que eu posso amar você como Jesus? Eu queria que a gente se fizesse essa pergunta hoje. E se desse o trabalho de ser sensível ao Espírito Santo para ministrar o amor de Deus na vida de alguém hoje. Você sabe o que vai acontecer? Primeira coisa, você vai ter que tratar o orgulho. Ai, eu não tenho cara para isso. Tem sim. Quando você quer uma coisinha, você corre atrás, não corre? Vamos fazer de conta que a gente agora tem a agenda de Deus como prioridade, e a agenda de Deus número 1 é o quê, gente? Então faz de conta que a agenda de Deus agora é a nossa, e não tem mais nada importante na nossa vida hoje do que a pessoa que está aqui dentro. E que Ele está te dando uma tarefa. Eu quero amar alguém hoje através de você. Eu quero hoje ir um pouquinho além na vida de alguém através de você. Porque eu não sei se você notou, Cristo não está mais aqui. Tá? Do jeito que Ele estava antes. Não está mais. Ele está de outro jeito. Como? Faz assim. Ele escolheu estar assim, aqui e agora. Esse é o corpo dele na terra. E esse corpo dele só sabe fazer uma coisa. Amar, porque ele é amor. Então a minha pergunta é, temos amado o amor de Cristo através de nós mesmos?